igreja pode se assentar nesse instante. É uma alegria estarmos aqui, retornando mais uma vez. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É um privilégio estarmos aqui de volta depois de um tempinho afastado pela enfermidade. Mas nesse tempo nós pudemos então experimentar a providência de Deus através dos médicos, através das enfermeiras, através dos medicamentos, através da família e através da igreja. E nós vimos então e sentimos então a providência, o cuidado de Deus para com minha vida. Eu quero agradecer pelas orações e aqui estamos novamente para pregar a palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, vocês que estão em casa nos assistindo, que seja um domingo especial em suas vidas e que a palavra de Deus possa surtir efeito. Se o dia você quiser nos visitar, pode vir tranquilo, porque estamos obedecendo todos os protocolos da saúde aqui, distanciamento, álcool gel, máscara, você vai se sentir abraçado só pelos nossos olhares, né? Então, vocês serão bem-vindos. Então, estamos aqui na Rua da Consolação, 1218, próximo ao metrô Mackenzie, Genópolis, aqui, você desce ali, 2 minutinhos você está aqui, será uma alegria recebê-los, porque cremos que o culto presencial nada substitui esse momento da comunhão em Cristo Jesus. Então, que possamos então passar um momento de reflexão na palavra de Deus nesta manhã. Gostaria que você, nesse instante, abrisse suas Bíblias no Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 10. É o texto que nós vamos ter a reflexão neste domingo, onde nós iniciamos então as reflexões sobre as 5 solas, e vamos entender o que são as 5 solas, as 5 somente, porque solas quer dizer somente, e nós vamos então tratar destas 5 solas, e hoje nós iniciaremos falando sobre a sola gratia, somente a graça, e nós vamos então iniciar lendo o texto aos Efésios, no capítulo 2, os seus versos de 1 a 10, que diz assim: E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que nem ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Senhor, obrigado por este privilégio de estarmos aqui, e principalmente eu agradeço ao Senhor por estar aqui para ser o facilitador, Pai, da mensagem, que eu possa ser usado através do Teu Espírito, Pai, e que nós como igreja possamos ser impactados, a começar de mim, por Tua Palavra, para que nós possamos então colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado que somente pela graça, nós estamos aqui, porque Tu nos salvou e nos resgatou, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu glorioso amor sobre nossas vidas.
em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Sola gratia, só a graça, sola escritura, somente a escritura, sola fide, só a fé, solus Christus, somente Cristo, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. São frases que representam o coração da teologia reformada e resumem verdades inegociáveis e irrefutáveis do Evangelho. São esses 5 pilares que serviram de ponta de lança nas mãos dos reformadores e que mais tarde resumiram a base doutrinária para o protestantismo, consequentemente, o verdadeiro cristianismo. A reforma protestante, como conhecemos o movimento, ela começa a ser contada a partir da publicação de Martinho Lutero, que fez as suas 95 teses, e ele afixou essas teses na porta da catedral da igreja da cidade de Wittenberg. E este acontecimento histórico foi dia 31 de outubro de 1517. Ainda que outros homens anterior a Lutero já haviam se levantado contra alguns pontos da teologia cristã na época. Então, nós vamos completar agora, dia 17 de outubro, se eu estou correto na minha matemática, porque teólogo não é bom em matemática, mas a gente se esforça, 504 anos, correto? 504 anos dessa história das teses de Lutero. As teses de Lutero, essas 95 teses, elas foram o estopim daquilo que iria ser a reforma protestante. É um convite àqueles padres, aqueles sacerdotes do século XVI, aqueles papas, era um convite a debater sobre estas teses. A palavra reforma, ela significa dar uma nova forma. E a intenção de Lutero, a intenção dos reformadores, era retornar aos ensinamentos de Cristo e à doutrina dos apóstolos sem acréscimo, que deformou por centenas de anos o cristianismo bíblico, feito pela Igreja Católica Romana naquela época. A salvação para os cristãos daquela época era apresentada somente pelo sacrifício de Jesus Cristo, mas também pela compra daquilo que chamava de indulgência. O perdão pelo Papa era vendido também pela veneração de relíquias. Ou seja, naquele tempo, no século XVI, o Papa ele era o detentor da salvação daqueles que compravam relíquias, daqueles que precisavam adquirir indulgências, então forçava o povo a pagar uma passagem para a entrada no céu. Então, dependendo do valor, o Papa então dava ali um bilhetinho de entrada para o céu. E diante desse caos que a igreja vivia, então começou a incomodar os reformadores, aqueles homens que começaram a olhar que alguma coisa estava totalmente errada e era necessário que fosse então feita uma reforma naquela doutrina e naquele momento pregado. Se vocês lembram, na exposição das Escrituras, onde o Marcos nos expôs há algumas semanas atrás, nós tivemos 2 corredores, 2 imagens de corredores com setas dentro desses corredores, do lado esquerdo, mostrando que havia um limite ali para que aquelas setas não fossem para fora do corredor, para não sair do corredor da sã doutrina, e o corredor do lado de fora, então, nós víamos setas correndo para o fora daquele corredor, indicando então que a teologia ali estava de maneira corrompida, e eles faziam o que desejavam da sã doutrina da igreja e deturpada a teologia, então as setas saíram fora desse corredor. Para vocês terem uma ideia bem do que acontecia naquele momento, nem João Batista escapou dessas relíquias. O crânio de João Batista foi exposto na igreja de Roma como relíquia.
Interessante que mostravam até exposição de ossos de Jesus Cristo. Interessante que Cristo ressuscitou e não havia nada na tumba e não sei onde eles acharam esses ossos. Então as pessoas não conheciam a palavra de Deus. Eles levavam fragmentos, parte de madeiras da cruz de Cristo e ali começaram a vender aquilo como se fosse algo, um prêmio para que aquela pessoa pudesse comprar e fazer parte da salvação em Cristo Jesus. Mas nós entendemos então aqui que a nossa intenção ao expor os cinco solas, é fazer uma retrospectiva nessa história, para que nós não possamos cair no mesmo erro, e possamos então atender o que 1 Pedro 3,15 nos ensina, que possamos saber responder à razão de nossa esperança. E Efésios, o texto que nós acabamos de ler, ele é um dos textos usados pelos reformadores para trazer então a doutrina, a sã doutrina ao seu lugar de fato. E aí eles começaram a ensinar então, voltar os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus Cristo. E Efésios, essa carta que nós tratamos alguns meses atrás, uma série de pregações de Efésios, as mensagens estão disponíveis ali em nosso site, se você quiser assim revê-las, está convidado a revê-las. Aqueles que você em casa, aqueles que não assistiram, estão convidados a assistir, é só acessar a nossa página. Então nós vemos que a carta de Efésios é uma carta maravilhosa. Esse capítulo 2, Paulo, ele nos chama a uma retrospectiva. Existe uma frase muito interessante, conhecida, que diz assim: aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. A palavra de Deus, nos versos de 1 a 5, desse texto de Efésios, nós vemos então Paulo chamando aqueles cristãos daquela época de Éfeso e das igrejas ali em volta, a atenção deles, e para prestarem atenção e voltarem os seus binóculos ali e verem o estado que eles se encontravam antes da salvação em Cristo Jesus, antes de serem alcançados pela graça de Cristo Jesus. E aí nós, diante disso, olhando a palavra de Deus, e diante dessa história da reforma, que foi estupim, foi a mudança para que a igreja pudesse acordar e realmente praticar essa doutrina, nós precisamos sempre lembrar das nossas condições anteriores e glorificar a Deus pela nossa condição atual, porque pela graça, sola gratia, nós estamos aqui salvos em Cristo Jesus. E Paulo então começa no verso 1 de capítulo 2, e ele deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quem deu vida? Jesus Cristo, através do sacrifício. Quem deu vida? O nosso Senhor, que derramou o seu amor através do seu Filho, através do sacrifício do seu único Filho na cruz por nós. Ele deu vida quando vocês estavam mortos, nos quais vocês andaram outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Hoje as pessoas brincam com o diabo, acham que o diabo não existe, que isso é uma falácia, mas o diabo, ele vive e ele está ativo. Ele não tem todo o poder, ele não tem o poder, porque ele foi vencido na cruz, mas ele está ativo para mudar a nossa visão em relação à palavra de Deus e nos acomodar numa doutrina errônea. Entre eles também nós, todos andamos no passado. Então Paulo, ele chama a igreja nessa retrospectiva: olha, vocês entendem quando vocês estavam mortos, que ele deu vida a vocês quando vocês estavam mortos, e agora nós, então ele muda o pronome de vós para nós, e ele fala aqui aos seus conterrâneos judeus: olha, agora vocês também estão entendendo que nós também andávamos, e eu andávamos como vocês andam, no seu orgulho, no seu desejo carnal, nos seus pensamentos egocêntricos. E Paulo então ele começa a trabalhar esta situação. Interessante que Paulo nos faz lembrar Gênesis capítulo 1, no seu verso 2, a parte A,
E a parte B, quando ele nos diz que nós somos mortos, que nós estávamos mortos e que estávamos vivendo realmente uma vida afastada totalmente do Senhor. Gênesis 2:1 diz assim, Gênesis 1, verso 2. A parte A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. A nossa condição, ela, antes de aceitarmos e sermos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, era esta situação de caos, de treva, de abismo, não havia vida. E o Senhor, na segunda parte desse versículo de Gênesis 1:2, diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Essa passagem, ela nos mostra a cena da desolação de caos e a menção do poder divino. Do caos estabelecido surge a criação da nova vida. Então, onde nós estávamos mortos, o Senhor, com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor, nos resgata dessa vida de morte, de escuridão, de trevas, assim como no início ali de Gênesis. Então nós vemos então que a graça, ela não foi estudada e aplicada na reforma. As verdades, os reformadores olharam o texto bíblico e voltaram para a situação que a Bíblia estava ensinando, e ali então começou a trazer essa lembrança do nosso estado, que somente pela graça, que não havia outro meio para alcançar a salvação em Cristo Jesus, se não fosse pela graça do nosso Senhor, não pelas obras, em tudo que nós fazemos. O homem, ele não tem condições de aceitar a Cristo, ele tomar essa posição. O Espírito do Santo do Senhor é o que o convence. E aí nós vemos no Antigo Testamento, Deus desejou dar nova vida. E a palavra desejar, ela tem a sua tradução no hebraico, favor, e ela tem a palavra desejar, ele desejou dar nova vida, ele colocou o seu favor diante do homem, então Deus praticou o favor. E a palavra favor no hebraico expressa benevolência, aceitação, vontade, desejo, prazer, favor, representa a reação concreta do superior com o inferior. E nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vimos isso na vida de Noé, Gênesis capítulo 6, quando Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, graça aos olhos do Senhor. E nós vemos lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim, mas ele promete que Satanás seria vencido na cruz, a graça manifestada, o favor do Senhor desde aquele início manifestado em nossas vidas. Compreende a maravilhosa lição da graça, da sola gratia em nossas vidas? E é diante disso que nós vemos os reformadores ali tomando ciência disso e chamando a igreja de volta. Aí vem o verso 4, mas Deus mostrando uma transladação da ruína, do desespero do vale da morte, para os deleitos inexprimíveis do reino de Deus. E o verso 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos salvou. E o verso 5, então, aí nós vemos a ação de Deus por causa do seu grande amor. Paulo olhava também para seu passado e se lembrava da onde Deus o resgatou. Precisamos sempre rever o nosso estado anterior. Precisamos ver de onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Precisamos vivenciar essa graça todos os dias, todos os minutos, para que nós possamos manifestar a glória de Deus através de nossas vidas, através de nossas ações. Aí no verso 6 em diante, essa graça esta graça ela se torna então pedagógica em nossa vida, e ela nos ensina duas coisas maravilhosas. Somente pela graça nós conseguimos renunciar à impiedade e desejos mundanos. A lição pedagógica, a segunda lição pedagógica que nós encontramos na graça sola gratia, nos ensina a abraçar o bom senso, justiça
e misericórdia. A graça que nos salva também nos liberta do poder do pecado para que possamos obedecer. E se nós lermos Romanos 6, 1 e 2, que diremos então? Continuamos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Romanos 6, 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Vemos a ação de Deus por causa do seu grande amor, e Paulo olha também para seu passado e lembra destas coisas. No verso 7 nós vemos aqui, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É interessante isso. Durante toda a eternidade, Deus desvendará às multidões celestiais o quanto custou ao Senhor levar o castigo dos nossos pecados sobre a cruz. Portanto, sola gratia, somente a graça, é um assunto por toda a eternidade. Ela não tem um fim em si mesma. A sua graça será matéria que vamos estudar, viu, Marcão? Os salvos, os alunos, e o período escolar será toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Então, a graça do Senhor, ela não tem um fim em si mesma. Essa graça, além de pedagógica, nos surpreende porque nos mostra que Deus não somente nos deu vida em Cristo, mas também nos ressuscitou. Nele agora estamos do outro lado do túmulo. Estamos do lado da ressurreição. Esta é a graça que nos surpreende. E o verso 10, o verso 8, Paulo ele nos ensina que nós somos salvos somente pela graça. E ali no verso 8 nós vemos aqui, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de Deus. Não vem de vocês, é dom de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, a graça é dádiva, é presente que Deus nos deu. A graça não acompanha mais alguma coisa, como a Igreja Católica pregava naquela época. Você entende a salvação em Cristo, a ressurreição de Cristo, o sacrifício de Cristo, mas para você salvo, você precisa também fazer isso. Para você salvo, alcançar a graça, a salvação completa, você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Cuidado com os pecados. Cuidado, você está pecando todo dia, cuidado com a sua vida, porque você tem que fazer obras, você tem que fazer penitências, você tem que andar de joelhos, você tem que adquirir as indulgências. É interessante que se nós olharmos hoje, muitas igrejas evangélicas praticam as indulgências, vendendo o mezuzá, né, aquela pecinha judaica para pendurar na porta. Já vi igrejas vendendo lenço profético, onde o pastor e o apóstolo enxugou o seu suor no lenço e começou a vender. Eu já vi garrafinhas com água lá do Rio Jordão, e a igreja evangélica, falando da igreja católica, dos seus erros, comete os mesmos erros, colocando então a salvação, a graça com mais alguma coisa. E aí, diante dessa atitude de que aqueles cristãos, aquela igreja, a igreja católica, ela cometia ali, com esses ensinamentos errados, mostra que o homem, ele faz parte desta graça, ele tem que aceitar Cristo. Quantos evangelismos eu fiz na rua? Falando assim, você quer aceitar Cristo agora como seu Salvador? E a pessoa, não quero, porque ninguém quer ir para o inferno. É interessante, né? Ninguém quer ir para o inferno. Não aceita, então está salvo, em nome de Jesus. Vem embora. Chegava na igreja com o meu histórico, olha, 25 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. E cadê essas pessoas? E aí, com o passar do tempo, estudando a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, nós começamos a observar que somente pela graça nós somos
salvos em Cristo Jesus. A ação do Espírito Santo do Senhor, ela é completa em nossas vidas. Verso de número 9. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras, e verso número 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, não somos salvos pelas boas obras. Todos concordam, amém? Todos concordam. Também é verdade que somos salvos para boas obras. As boas obras não são a raiz, mas sim o fruto da salvação. Quando nós lemos lá em Tiago, que ele diz, quando lemos que a fé sem obras é morta, ele não nos ensina que somos salvos pela fé somada às obras. Antes refere-se à qualidade da fé que resulta em boas obras. Sola gratia, somente a graça, meus irmãos. Somente a graça. E quando a graça do Senhor invade o nosso coração, nós começamos a entender realmente o que é sermos crentes em Cristo Jesus. Nós começamos a ter um movimento diferente, o movimento de pregar esta graça, o movimento de evangelizar esta graça, porque quando os reformados, eles colocaram e trouxeram à tona esse movimento para entender o verdadeiro cristianismo, os protestantes do século XVI, houve um movimento muito grande, e tivemos ali nesse meio todo, famílias e homens que foram mortos, foram mártires, por conta de sua fé em Cristo Jesus, porque eles sabiam da verdadeira graça, e eles queriam então fazer este movimento de trazer à igreja aquele corredor limitado das Sagradas Escrituras, da sã doutrina, e homens, mulheres, crianças, foram mortos no século XVI, por conta dessa posição de fé que eles tinham em Cristo Jesus, desse entendimento de somente a graça, sola gratia. E eu pergunto aqui, estamos dispostos a viver esse evangelho a ponto de sermos mortos por ele? Quando surgem assuntos de questões que às vezes nos arrepiam, quando nós somos convidados a debates sobre essa nova proposta de liberdade de gênero, será que nós estamos dispostos a nos mantermos nesse corredor, dentro dessa sã doutrina? Esses homens do século XVI, meus irmãos, que hoje nós estamos comemorando esta atitude dos reformadores, aqueles homens lá atrás morreram por amor a Cristo, não negaram jamais o que eles creram. Aí a palavra de Deus, ela nos chama a atenção, meus irmãos. Quantos reformados, quantos estudiosos, teólogos reformados, vivem em sua teologia particular. Entendem a graça, depois que devoram nos estudos sobre depois que eles devoram nos estudos sobre esta doutrina, muitas vezes estacionam, achando que já dominam toda esta doutrina da graça e somente ficam nas discussões sobre o assunto. A graça não tem um fim em si mesmo. A graça não é o assunto para viver assunto de teologia, debate teológico. A graça é para ser manifesta através de nossas vidas, para trazer aqueles que não conhecem a Cristo a entender quem é esse Deus maravilhoso, que da sua glória desce e se faz homem entre nós, se humilha entre nós, para trazer realmente o seu amor, a salvação em Cristo Jesus. Precisamos entender que sola gratia deve ser externada através de nossas vidas, meus irmãos.
não estamos aqui somente prestando um culto ao Senhor, como igreja nesse local, mas as pessoas lá fora que não conhecem esse Senhor, eles precisam entender essa graça, entender que Deus é o detentor de todas essas coisas, é Ele que nos salva, é Ele que muda a estrutura da nossa vida, é Ele que nos dá vida, vida plena, vida completa. Então a graça, ela não tem um fim em si mesmo. Provérbios 19, 27 diz, em Provérbios 19, 27, soa o alerta para não haver acomodação do aprendizado. Por outro lado, encontramos aqueles que defendem a participação do homem na salvação e colocam o jugo sobre essas pessoas, porque delas também depende a salvação. Se você não fizer algo, se você não se envolver na igreja, se você não está à frente da igreja, se você não tiver um dom especial, se você, enfim, você não se colocar como aquela pessoa ativa na igreja, você não é salvo. Então você tem que fazer algo para que a salvação em Cristo Jesus possa ser completa na sua vida. E quando uma pessoa olha para nós e fala assim, imagina, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher, se quisermos, se não escolher, esse é um assunto, né, que dá muito debate, mas nós entendemos que o Senhor, Ele nos permite ir até onde Ele quer. Você já viu aquela pessoa que perguntou para você sabe com quem você está falando? Na verdade, nós estamos sendo, irmãos, até quando Deus quiser que sejamos. Nós não somos nada. E pela graça de Deus, Ele nos dá essa lição de que a salvação é somente pela graça. As Escrituras que nós lemos, Paulo, de maneira maravilhosa, ele olha para aquela igreja em Éfeso, aqueles cristãos, e ele fala para ele assim, olha, pela graça não existe mais divisão entre vocês. Judeus e gentios agora somos um em Cristo Jesus. Se você conhece Saulo, que é Paulo, você vê que ele era um cara que trazia terror à igreja. E vamos dizer assim que Paulo naquela época seria o 007, licença para prender e licença para matar. Então a igreja deu essa licença, a autoridade daquele momento deu essa licença àqueles que seguiam as leis, licença a Paulo para que ele prendesse, para que ele matasse. E Paulo ali diante de Estevão, sendo testemunha ocular da morte, do apedrejamento de Estevão, participou e aceitou aquele momento. E Paulo olha para a sua vida agora e fala assim, o quanto eu estava errado, o quanto eu dependia da graça do Senhor. E agora eu olho a minha vida e como o Senhor tem trabalhado. E Paulo continua pregando a graça do Senhor. Paulo não se acomodou na graça do Senhor. Paulo se preocupou em discipular e orientar a igreja de Cristo a andar nas verdades do Senhor. Então não é porque nós somos batistas reformados e aceitamos a teologia da reforma que nós devemos nos acomodar nessa doutrina e falar assim, já que somos salvos pela graça, o Senhor faz a tarefa, vamos só participar dos louvores, do culto, das mensagens e tudo mais, e o Senhor se encarrega do resto. Como Tiago diz, o resultado em boas obras, salvos pela fé somada às obras, isso não faz parte, antes refere-se à qualidade da fé em que resulta em boas obras. As boas obras é resultado da sola gratia, somente a graça, onde Deus nos salvou, onde Deus nos trouxe até aqui. Glorificado seja o nosso Senhor. E no decorrer desses domingos, nós vamos falar sobre a fé, nós vamos falar sobre as Escrituras, nós vamos falar sobre os 5 solas, onde o Senhor vai nos trazer a memória à volta e olharmos para trás e ver a história, vermos onde nós estávamos e ver onde nós estamos agora. E como nós falamos lá em cima, a graça, ela terá sua continuidade na eternidade, porque ali o Senhor vai nos mostrar e nos ensinar eternamente o preço do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo.
Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Hoje nós vamos relembrar, através da ceia, o sacrifício de Cristo. Relembrar e participar desse momento, onde nós fomos salvos somente pela graça, não pelo meu mérito, não pelo que eu faço, mas somente pela graça. Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor, maravilhoso, Senhor, é a Tua palavra. E quando nós passamos a entender a Sua soberania nas nossas vidas, nós precisamos, Senhor, nos humilhar diante do Senhor e agradecer todos os dias por esta graça que nos alcançou. Outrora estávamos vivendo no caos e o Senhor teve o seu favor para conosco. Outrora, mortos em Cristo Jesus, o Senhor então manda Cristo, teu Filho, para morrer na cruz por nós, para assim nós sermos libertados desse pecado, para nós alcançarmos a salvação. E Pai, agora o Senhor Jesus Cristo age através de nós, diante do Senhor, como nosso supremo advogado. E ainda que nós caiamos nos nossos delitos e pecados, o Teu Espírito nos alerta a voltarmos para a Tua palavra, a voltarmos para o Teu caminho, porque o Teu Espírito habita em nós, e nós somos gratos, porque jamais, uma vez salvos, somos salvos porque o Teu Espírito habita em nós. E nós não fazemos parte dessa salvação, porque esta salvação é totalmente graciosa, é dádiva do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse dia, possamos participar da ceia, lembrando de tudo que o Senhor nos fez. Agradecemos a vida daqueles homens lá do século XVI, Pai, que, martirizados por amor do Teu nome, fizeram com que a Tua palavra, Senhor, fosse reexaminada e nós voltarmos, Senhor, então às doutrinas dos apóstolos, os ensinos de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós temos essas referências, e Pai, que nós possamos ter o cuidado de seguir a Tua palavra, para que nós não possamos cair nos erros da igreja que caiu naquele século. E sabemos que hoje muitas das igrejas estão afastadas, Senhor, desta doutrina, estão afastadas, Senhor, desse entendimento, Senhor, da Sua soberania. Mas o Teu nome seja honrado através de nossas vidas. Visita as casas que estão linkadas na nossa página, Pai, que o Senhor possa estar abençoando essas vidas e que elas possam ter transformação de vidas. Teu Espírito possa alcançar esses corações. Obrigado por mais esse dia, o Teu nome seja honrado. Aceita o nosso culto como adoração a Ti. Toda honra e toda glória e todo louvor sejam dados a Ti hoje e sempre. Amém.